Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Luana Pompeu apresenta um artigo sobre avaliação da ADN molecular pós-indução em pacientes com LMA e NPM1 mutado. Bom dia, gente. Eu vou apresentar hoje um trabalho que foi publicado em maio na Blood, que avaliou quais pacientes com LMA e NPM1 mutado se beneficiariam do TMO em primeira remissão, baseado na ADN molecular após indução. Então, a gente sabe que a LMA com mutação do NPM1 isoladamente é considerada leucemia de risco favorável. Então, a princípio, não seria indicada a consolidação com TMO halogênico se o paciente entrar em remissão com o tratamento quimioterápico de indução. A forma mais tradicional que a gente tem de avaliar a DRM é pela citometria de fluxo, mas também é possível avaliar a persistência da mutação por PCR. Então, a pesquisa da mutação por PCR acaba funcionando como um biomarcador para definir a DRM molecular. E no European Leukemia Network, que aqui é o quadrinho recorte, de 2022, ele recomenda o uso da DRM molecular, no caso da LMA com mutação do NPM1, e ele orienta que ela seja feita essa avaliação por PCR de sangue periférico após 2 ciclos de indução. Não tem dado robusto que fale sobre a indicação do TMO halogênico em primeira remissão para esses pacientes, que a princípio são de risco favorável. Tem alguns estudos que indicam transplantar quando tem associação do NPM1 mutado com o FLT3 e TD, mas isso eram estudos antigos, antes do advento dessa ferramenta de pesquisa da mutação por PCR, e tem outros estudos que guiam essa indicação pela DRM mesmo. O objetivo desse estudo foi de avaliar o impacto do transplante halogênico em primeira remissão desses pacientes com leucemia mieloide aguda NPM1 mutado, de acordo com o status de DRM molecular do NPM1 desse paciente após a indução. Foi um estudo prospectivo, ele fez uma análise combinada dos pacientes com LMA e NPM1 mutado. Ele selecionou essa população, mas esses pacientes foram triados de 2 estudos randomizados prospectivos do Instituto Nacional de Pesquisa do Câncer do Reino Unido, o AML-17 e o AML-19, que incluiu pacientes com menos de 60 anos que tinham LMA recém-diagnosticado, e também incluiu alguns pacientes com SMD de alto risco, de uma programação de tratamento intensivo. Mas de todos esses pacientes, eles selecionaram os pacientes com NPM1 mutado. No AML-17, os pacientes com NPM1 mutado foram selecionados para indicar transplante com base em uma pontuação de risco, que eles consideraram fatores de risco basais do próprio paciente, e baseado também na resposta desse paciente à indução. Já no AML-19, todos os pacientes com NPM1 mutado fizeram a DRM molecular após os 2 primeiros ciclos de quimioterapia, e só os pacientes que persistiam com DRM positivo foram encaminhados para transplante. E eles fizeram um segmento com o PCR quantitativo trimestral desses pacientes durante 2 anos após. Dos mais de 5.000 pacientes que tinham nesses 2 estudos, ao todo foram selecionados 737 pacientes, que são esses que estão selecionados aí nesse boxzinho tracejado, que eram justamente os pacientes com LMA e NPM1 mutado que atingiram resposta completa e que fizeram a pesquisa de mutação por PCR no sangue periférico depois de 2 induções. No AML-17, os pacientes que tinham DRM positivo tiveram um desfecho pior, uma incidência cumulativa de recaída em 3 anos de 84% e uma sobrevida global de 25%. E já no AML-19 teve um resultado um pouco melhor, com a incidência cumulativa de recaída de 50% e uma OS de 51%. Já quando compara os pacientes que tinham DRM negativa, nos 2 estudos, os resultados foram melhores, com sobrevida livre de recaída em 3 anos de 33% e 24%, e um OS de 75% e 83%. Das características, então, desses pacientes selecionados, a mediana de idade foi de 52 anos, mas variava entre 6 e 71 anos. Quase 40% dos pacientes também tinham associado o FLT3 e TD, e o PCR do NPM1 do sangue periférico, após 2 induções, estava positivo
considerando todo o pool de pacientes dos dois estudos em 19%, né, que seriam 140 dos 737, considerando o AML-17 em 17% e o AML-19 21%. Então, a amostra que foi analisada somando esses dois estudos foram desses 700 pacientes e eles alcançaram remissão completa e todos tinham coletado a mutação do NPM1 depois das 2 induções. Esse primeiro gráfico, eles comparam os pacientes que foram submetidos a transplante alogênico com os que não foram submetidos a depender da DRM molecular. Então, esse primeiro gráfico A, eles comparam os que tiveram DRM positiva após as 2 induções. Então, a gente vê que realmente tem uma diferença significativa e um melhor desfecho de sobrevida global nos pacientes que tinham essa DRM positiva, mas que foram submetidos ao transplante na primeira remissão. Já no gráfico B, ele compara transplante versus não transplante em pacientes que já tinham DRM molecular negativa após as 2 induções. E não teve diferença de desfecho de sobrevida nessa situação. Dos 286 pacientes que tinham tanto NPM1 quanto o FLT3, né? 81 pacientes tinham a DRM pós-indução positiva e 205 tinham a DRM negativa. O desfecho de sobrevida foi bem semelhante em relação aos pacientes que não tinham FLT3, que tinham mesmo só a mutação do NPM1, ou seja, vale a mesma regra aqui. Transplantar teve um benefício de OS só nos pacientes que tinham a DRM positiva, não teve diferença quando a DRM já era negativa após indução. Então, em resumo do que eles mostraram, teve um benefício significativo de sobrevida global do transplante em primeira remissão para pacientes com DRM molecular positiva, uma OS em 3 anos de 61% contra 24%, estatisticamente significativo. Não teve benefício do transplante em primeira remissão para pacientes com DRM molecular negativa, foi uma OS em 3 anos de 79% versus 82%, com P de 0,4%. Para os pacientes que tinham NPM1 e FLT3 e TD, o benefício de transplante em primeira remissão também valia só se a DRM molecular fosse positiva. E não foi visto nenhum subgrupo que tivesse um benefício de OS para transplante em pacientes que tinham DRM molecular negativo. Então, em conclusão, o transplante alogênico em primeira remissão foi associado a uma redução da recaída e uma melhora da sobrevida livre de recaída, mas esses pacientes que atingem a negatividade da DRM sangue periférico têm um baixo risco de recaída, então não necessariamente a gente precisa consolidar com TMO, pode seguir o tratamento mesmo quimioterápico. A DRM molecular após 2 induções em paciente com anemia NPM mutado identifica de uma forma confiável quais são esses pacientes que se beneficiariam de fato do transplante alogênico na primeira remissão. E, embora o transplante alogênico esteja relacionado à melhora da sobrevida livre de recaída, não tem benefício de sobrevida global desses pacientes que já têm DRM negativo. É isso. Discussão. Olá, primeiramente bom dia a todos. Valeu, Luana, pela apresentação, foi muito boa. Vou fazer os comentários aqui do artigo. Um dos comentários, na verdade, realmente que eu pelo menos consegui entender é que nesse primeiro contexto, o contexto do estudo é que o transplantar ou não transplantar esses pacientes em primeira remissão, a gente não sabe qual que é o melhor paciente, não sabia de fato qual que era o melhor paciente que ia se beneficiar dessa ação. Então, assim, adotar essas técnicas de detecção molecular, tipo, no caso a DRM molecular pós-indução, ajudou a gente a ter uma noção maior sobre qual paciente realmente se beneficiaria dessa abordagem. Como a Luana mesmo comentou, é um estudo prospectivo que avaliou a coorte de 2 estudos diferentes. E, então, assim, a coorte de pacientes com NPM1 mutado é uma coorte bem robusta, é grande, e a amostragem dos pacientes é bastante diversificada. Isso na minha opinião, né? Então, nesse sentido, dá mais força ainda a avaliação pela DRM na hora de guiar essas decisões, se o paciente merece ou se ele vai ter benefício, na verdade, em passar para o transplante, né? Adotar o transplante em uma remissão
completa mas com DRM positiva, né? E a gente vê que realmente os pacientes que tiveram a DRM positiva acabaram tendo ganho de OS e até sobrevida livre de recaída quando submetidos ao transplante, e que o paciente com DRM negativo isso não aconteceu. Então fortifica um pouco mais essa ideia para uniformizar uma conduta, né? A gente ter um estudo embasado, recente e com robustez suficiente a ponto de tornar uma conduta padrão, né? Acho que de ponto negativo, deixa eu pensar, talvez pacientes, e acho que o estudo mesmo coloca isso, que foram pacientes de idade maior de 60 anos não foram incluídos, a não ser no AML17, se eles fossem considerados fit, né? Então isso acho que limita um pouco a aplicabilidade desses resultados para essa população, mas não acredito que a gente, por conta disso, deixe de conseguir extrapolar esses dados para esse subgrupo em específico, pensando que os pacientes de 60 anos chegam para a gente a boa parte das vezes com um bom estado, né, de uma boa reserva física e de saúde, enfim. Outro contexto que eu pensei, mas eu acho que não é tão relevante nesse contexto, porque da mesma forma que pacientes com NPM1 mutado, com ou sem, principalmente com FLT3 mutado, tiveram benefício para o transplante, o estudo avaliou pacientes que não foram expostos a inibidores de FLT3 que fossem eficazes ou eficientes. Acho que na época do estudo o midostaurin ainda não tinha saído. Isso é outra observação que o próprio estudo faz. Então, assim, talvez avaliar essa população ou em um novo estudo, pensando nisso, esses inibidores tivessem a condição de aprofundar a resposta em alguns pacientes que foram positivos e que, sei lá, se tivessem sido submetidos à medicação nesse segundo momento, fossem capazes de negativar a DRM e nessa condição fugiriam do transplante, por exemplo. E também uma forma de monitorizar a DRM pautado no FLT3, né? Mas, no geral, de novo, achei muito boa a apresentação, Ana, parabéns. Eu concordo com as conclusões que você colocou. Acho que é um estudo que mostra que a monitorar essa DRM pós-indução é uma ferramenta muito eficaz e útil para a gente padronizar e uniformizar nossas condutas, e que os pacientes com mutação de NPM1 vão se beneficiar do transplante na primeira remissão se DRM positivo. Acho que essa é a mensagem que fica para mim, fazendo a ressalva desse contexto que eu acho que coloquei ainda há pouco da população de 60 anos, que mesmo que o estudo não esclareça muito bem ou não embase muito bem a conduta nesse perfil de paciente, na minha visão é uma conclusão que a gente consegue extrapolar a partir das características físicas do paciente quando ele chega pra gente, né? E eu acho que é isso, essa questão da FLT3 monitorizar a DRM no FLT3 e também expor o paciente a inibidor de FLT3 efetivo também é outra coisa que fica na minha cabeça. Eu não sei até que ponto isso é aplicável e tem uma relevância clínica importante, mas acho que é algo pelo menos é algo que eu pensei, acho que é algo que fica aí para a gente pensar, se esses pacientes que fossem expostos ao inibidor de FLT3 conseguissem aprofundar a resposta e, por consequência, sair do grupo de DRM positivo para DRM negativo e fugir do transplante. Valeu, obrigado. Bom dia, só seguindo aqui no comentário hoje. Acho que o Rafa colocou pontos importantes, acho que a Luana apresentou super bem o direto. Fato de hoje em dia a gente ter um estudo que a gente consiga um paciente que era risco favorável, a gente tentar prever possíveis recaídas e conseguir dar uma sobrevida para esses pacientes ou transplantar na primeira remissão, nesse caso, por uma DRM molecular, acho que já é uma coisa, um avanço bem importante. Esses pacientes que eles colocaram, igual o Rafa falou, em geral a mediana era de 52 anos, né? Nenhum deles, a gente não teve uma população tão significativa para 70, obviamente a corte que eles principalmente pegaram era uma corte mais antiga. Não sei se a gente conseguiria hoje fazer conseguisse dar para uma população mais idosa, que hoje em dia a gente tem conseguido transplantar esses pacientes em geral. O fato desse paciente com DRM positiva ter ganhado tanto AS, ter ganhado sobrevida global, é uma coisa importantíssima a gente conseguir prever uma maior
probabilidade de recaída decorrente da DRM molecular e conseguir atuar de uma maneira que a gente consiga transplantar e dar uma sobrevida para ele, acho que foi o mais interessante do grupo. Acho que o Rafa já colocou o fato do FLT3, a gente não ter usado as terapias guiadas ou ter DRM molecular, pelo menos não instituída de uma maneira tão direta. Não sei se, igual ele colocou, o fato do tratamento do FLT3 iria negativar uma DRM, levando em consideração que seria para NPM1. Acho que esses gados são extrapoláveis para a população mais idosa, que já é um perfil de pacientes que hoje em dia já chegam para a gente com estado de performance melhor, já é mais interessante. Ele coloca muito bem, né, que esse tipo de avaliação, como é guiada pela mutação, no caso do NPM1, a gente não poderia fazer densitometria de fluxo, né, então a gente não conseguiria avaliar o que muitos serviços no Brasil todo não tem disponível esse tipo de avaliação de DRM pelo PCR. Nesse caso, acho que muda a nossa prática clínica e eu espero que a gente consiga ampliar demais a obtenção desse tipo de DRM avaliada com nível nacional. E é isso. Obrigada. Deixa eu começar com uma pergunta para vocês, então, para qualquer um dos três, ou de todos os presentes. Quando você tem um paciente com LMA, e independente do risco dele, aí você faz uma citometria de fluxo e ele está com DRM positiva após 2 consolidações. Baixo risco ou risco intermediário? Risco intermediário, vamos colocar. E ele está com DRM positiva após 2 consolidações. Isso muda a prática para vocês? Muda alguma coisa? Você tem uma DRM positiva por citometria na LMA? Isso considerando que ele é um risco intermediário, você poderia levar para transplante, dependendo se a DRM poderia sim para transplante com a DRM positiva. Eu concordo. Mas foi o da DRM que motivou você para transplante? Não, o fato de ser um risco intermediário, né? Perfeito. Então muda a prática para vocês? Ajuda a acalmar o coração, eu acho, para quem não tá acostumado, ou para quem não, pelo menos para mim que tem a vivência mais curta, eu acho que me deixaria mais confiante. Tipo, serviços que têm um perfil de transplante, eu acho que fariam isso, acho, com mais facilidade. Até porque, pelo que eu entendi, o European Leukemia Net fala que o paciente é risco intermediário e você pode ponderar sobre transplantar ou não transplantar. Posso ter entendido errado, né? Mas eu acho que para um serviço que tem um perfil de transplante como o nosso, não mudaria a prática, porque a gente transplantaria esse paciente. Agora, em um serviço que não tem tanto essas características, acho que, por exemplo, os que a gente teve, até na aula de ontem, a interação que a gente teve condição de ter com outro serviço, eu acho que isso ajudaria a fomentar um pouco mais a conduta quanto a transplante. E deixa eu então refinar mais essa pergunta. Então, vamos pegar um paciente com baixo risco, com, sei lá, CBF beta e YH11. Aí você induziu 3 mais 7, posse completa, consolidou os 3 ciclos lá, e quando a C, ao que final, o terceiro ciclo tinha uma DRM por simetria de fluxo positiva. O que vocês fariam? Alguém mudaria a prática? Eu acho que ajuda a entender um pouco melhor o prognóstico da doença em si, né? Eu acho que, no caso do paciente com baixo risco, eu acho que mudaria a conduta, sim. A gente consolidou, fez o tratamento padrão, o paciente não teve uma boa resposta, acho que a conduta seria tentar levar para o transplante, né? Se você for pegar pelos guidelines, pelo Clinic.net, e até então, na verdade, esse paciente, só com citometria de fluxo positivo, para LMA você não mudava a sua conduta, tá? Então, você pega até recentemente, assim, basicamente saber DRM para LMA era meio um impacto prognóstico, mas que não teria impacto em terapêutico. E daí o que a gente começou a ver nos últimos anos é uma tendência dos estudos a tentar guiar para o DRM e tentar refinar esses pacientes que precisam ter alguma coisa. Então, por exemplo, um dos dados que a gente gosta, que a gente acaba utilizando bastante, é o dado do Hooligan, que é, por exemplo, o paciente com DRM positivo, a gente faz transplante mielobativo, e quando tem DRM negativa, a gente pode fazer o RIC, que isso não trouxe grande impacto. Por que eu estou falando nisso aqui, que isso foi tão bom quanto quem fez mielobativo? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque esse estudo, para mim, é um estudo muito bem. O estudo precisava ser feito, esse estudo da NPM1, por quê? A gente já via há um tempo que pacientes com DRM positiva, mesmo baixo risco, é um paciente que vai muito pior. Então precisava ter sido feito um estudo desse, estratificado, bonitinho, pegar uma população que é considerada baixo risco, fazer o tratamento padrão. Na verdade, quando você olha até nesse estudo, nem é tão baixo risco, né? Porque 40% dos pacientes tinham FLT3 mutado junto com o NPM1, então seria considerado risco intermediário, pelo Clinic.net. Mas esse foi um dos primeiros
um estudo bem robusto, um estudo interessante que fez exatamente isso. Então, pegou o paciente com DRM, nesse caso aqui, molecular, não é por estimetria, como vocês já ressaltaram várias vezes, e o DRM molecular não teve impacto terapêutico. O paciente que tinha DRM positiva, e você levar para o transplante, você conseguiu melhorar a saúde global, melhorar os desfechos e de fato, resgatar melhor esse paciente. E aquele paciente com DRM negativa foi bem, ele só consolidar com quimioterapia foi suficiente. A grande questão para mim, talvez, dado que eu achei interessante desse estudo, é que os pacientes com FLT3 positivo, com NPM1 mutado, que não fizeram inibidor de FLT3 e tiveram DRM negativo só por NPM1 no final do estudo, eles foram tão bons quanto aqueles pacientes que eram NPM1 mutado e não tinha FLT3 e também tiveram DRM negativo. Então, parece que o maior impacto quando você tem essa combinação é pelo NPM1 mesmo, né? Não, assim, na verdade, acho que o que deveria ter sido feito era nesses pacientes você também acompanhar com FLT3. Eu sei que não está ainda padronizado, não deve ser feito na prática clínica de OTIA, FLT3, mas nesse estudo que poderia ter sido feito, até para ser informativo para a gente, né? Para saber se de fato, quando você negativa um, negativo o outro junto, é meio concomitante, mas eu gostei bastante desse dado, eu acho que é um estudo legal, interessante, que pra gente, hoje em dia, paciente que é bem montado, a gente monitoriza o tratamento, porque isso tem impacto prognóstico e isso tem impacto terapêutico. Então é um estudo eu gostei bastante. Pedro, mas eu fiquei nessa mesma dúvida da questão desses pacientes também tiverem FLT3, assim, o que justificaria eles não terem tido diferença de sobrevida global, mesmo se não fosse para transplante, quando a DRM estava negativo? Porque o meu entendimento você tratou com 3+7 e consolidou com ARAC. Tudo bem se não usou inibidor de FLT3, mas aquele paciente que atingiu DRM negativo, ou seja, ele teve uma profundidade de resposta muito interessante que você conseguiu negativar até FLT3 ali. E acho que foi esse o benefício. Isso mostrar que quando você negativa NPM1, talvez sua resposta foi tão profunda que terapia que você não precisa fazer mais nada mesmo. Acho que essa seria a explicação. Mas eu gostaria de ter um dado de FLT3 para entender melhor até essa atuação específica. Seguindo aí, acho que foi muito bem apresentado o objetivo pela Luana. Acho que é bem, pegando todos os ganchos aí do Pedro, até da pergunta da Luana, né? Então, até ela mostrou na apresentação dela, do European Leukemia Note, a conduta em relação à DRM. Então, pelo European Leukemia Note, a gente tem já orientação de monitorização, quais os time points que a gente monitoriza e como a gente monitoriza. Então, se a gente pegar NPM1, né? Então, é indicado você fazer por PCR, diferente de outras mutações, como a gente já falou que não é. E aí, né, então a gente tem alguns pontos que a gente sabe. O Pedro citou do Urigan, desses pacientes aí pós-indução, que a gente sabe como você consegue até intensificar ou deixar de intensificar o nosso funcionamento para esse paciente ir melhor, né, ter um desfecho melhor no transplante. E aí outro dado que a gente gosta é aquele do New England, até um pouco mais novo lá, eu não consigo falar o nome do autor, até colei, Johan Lavrensik, que é do New England, e aí entra diretamente no nosso trabalho, que ele coloca o risco de recaída em relação a NGS e citometria de fluxo, né, que são métodos complementares. Então, o paciente que tem os dois negativos, ótimo, aquele que em teoria não vai recair, o risco de recaída é muito baixo. Quando ele tem um ou outro, ele vai recair. Quando tem os dois positivos, a chance de recair ainda é maior, né? Então, e aí a pergunta da Luana, né? Fala, putz, mas nesse paciente eu não estou olhando o DRM pelo FLT3, né? É uma pesquisa clínica, eu poderia, né? Mas nesse caso parece que não faz diferença? Parece. O ideal é, vamos fazer um trial agora, pacientes FLT3 positivo, NPM1 positivo, vamos fazer a DRM, e aí não só por NPM1, não só por FLT3, talvez, eu gostaria de ter o dado de citometria, ver, vai recair, mas não vai recair, né? Mas parece, né, então, que talvez não precise, olha que interessante, né? Às vezes a gente fica menos é mais, né? Então talvez nesse paciente, óbvio que se aprovar, não vai precisar, né? Isso é bem legal. Então eu gostei desse estudo, né, principalmente do dado FLT3, né? Então, o paciente com FLT3 em termo negativo, né, não fez diferença, ainda mais que pelo inibidor, o Pedro já falou, é um estudo robusto. E tem uma pegadinha entre aspas, né, da design desse estudo, que os trials foram prospectivos, mas a análise da DRM e do desfecho foi retrospectiva, né? Então, essa é a questão. Então, tem muitos pontos que é inerente a esse desenho do estudo. O Rafael já falou, pacientes jovens, né, 60 anos, então esse é um ponto fraco do estudo. Quem não vai para o TMO, né, então isso aí foi
também numa retrospectiva, fala, esse paciente tá com DRM positivo, NPM1 vai para o estudo, não vai para o TMO, não vai, né? Não foi randomizado assim. Acho que o legal é a gente gostaria de ter um estudo assim, né? E mais? Mas, de forma geral, eu gosto. Um estudo que é interessante, foi apresentado no West lá, né? A gente até tinha discutido rapidamente. É bem legal, assim. Gostei do trabalho aí, precisando de estudos assim, aí que mudem a prática clínica, e isso que foi falado, né? A gente já consegue, a DRM por NPM1, a gente consegue fazer na nossa prática, pelo menos na saúde suplementar, e também em caráter de pesquisa e de quase, né, ajuda também, a gente consegue fazer aqui no Unifesp também. Então, é algo que sim, a gente consegue manejar. Eu ia perguntar se vocês já viram algum dado falando sobre ROX1, ROX1, translocação 821, se tem algum dado para mensurar também DRM nesses pacientes de baixo risco ou outras mutações aí, ou só é para NPM1 mesmo que a gente tem dado? Você já falou? Isso. O que a gente tem mais robusto é isso do NPM1, como a gente falou, tem sim outros trabalhos, né, como esse mesmo que eu citei do New Englander faz das mutações, né, não DTA. Né? Então entra tudo, né? DTA é DNP3A, TET e AXL1, né? E esses assim, porque tem a questão do chip, que essas mutações aí acabam atrapalhando, né? E aí, enfim, esse, né, parâmetro aí todo, ele faz um NGS mais complexo e outras mutações teriam impacto sim. Mas, né, é algo em questão de pesquisa clínica, né? Vamos fazer RANK1, vamos fazer um T1, né? Para não só no RUNX1, né, que você não vai acabar monitorizando, né, mas vamos ver quais mutações vai e não vai, aí precisa de um trial maior, metodologia, né, mas o futuro é esse aí, mas para a prática clínica e na conduta não muda ainda, né, porque a gente não consegue replicar também, né, então... Você deve saber que tem a recomendação do... Sim, de dar um e-mail lá para fazer também, mas você deve para mim que você faz formação, né? Que é assim, NPM1 você tem que contar. Agora, CBF Beta, eu acho que também você tem, mas não tá tão bem consolidado ainda. Eu gosto do dado do Wilms Tumor, né? O WT1 também, mas o filme, Pedro, o pessoal, alguém pediu o seu filme. O filme hoje? Tira o áudio, está me duplicar no meu áudio. O filme hoje não tá faltando criatividade, mas vai ser Avatar. O filme hoje. Por que Avatar? E Avatar porque tem um enredo meio bosta. A gente tava meio esperando o enredo meio... vai tratar LNA, não sei o que. Mas que tem todo um toque surpreendente, né? Você tem um filme que foi meio revolucionário na época até, né? Com 3D. Então, é um enredo meio batido do NPM1 aí, mas também teve o seu componente de mudar a prática clínica, que era indicar talvez transplante pescado que é NPM1 mutado aí, positivo. Eu vou te dar uma sugestão, né? Como você estava na questão do Adam Sandler, pensei que você até poderia usar o Joias Brutas, né? Que é um filme que você não espera, né? E tem o Adam Sandler e é um filme bom, né? Então, pode ser melhor do que essa filosofia. Seria o meu filme do Adam Sandler, né? Que era a ideia. Acho que pode deixar o seu como oficial, Joias Brutas aí como oficial. Tá bom. Beleza. Bom dia. Ele tem o Adam Sandler. Que o Adam Sandler é um bom filme, né? Como diria o Renan também, né? Não sou o Rafael. Bora trabalhar. Abraço. Alô, bom dia. Tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.